Boa noite. Hoje é dia 9 de novembro de 2025. Começamos mais um Darshan com o nosso mestre Saulo e apenas do grupo do discipulado. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir a câmera, quer dizer, o áudio, e fazer sua pergunta. Namastê, Pravari, gratidão, querida. Luz, paz e bênção para nós. É muito importante que a gente tenha esse direcionamento inicial, até mesmo por questões do que a gente acabou de comentar aqui, né? Importante porque várias pessoas estão em sofrimento, têm suas dúvidas, têm as suas colocações, e é muito importante que as tragam para cá, até mesmo porque, dentro dessa nossa tradição, quando a gente tem um Sadhguru ou um Satguru, ele está presente em todo momento. Assim como o nosso guru interno, a presença está presente em todo momento. Em cada ensinamento, seja ele bom ou ruim, em cada ganho, em cada perda. E é muito importante que você se acostume com isso. É muito importante que você se acostume com a presença, para que você cada vez mais esteja presente. Então, ficaria muito honrado e muito feliz se alguém trouxer alguma coisa. A gente aguarda um pouquinho. Vou começar então. Pode ser que tenha latido aqui, tá? Porque os meus dois cachorros estão bem agitados. É, eu queria, eu queria saber, assim, dizendo um contexto, né? Atrapalhando os latindo, vocês conseguem me ouvir? Ou quer que eu pergunte daqui a pouco? O Zoom ele tem uma tecnologia que permite você falar e ele omite os barulhos externos. Que bom. Então é assim, eu lembro que quando eu era pequena, pequena mesmo, eu devia ter talvez uns 11 anos, eu estava com algum problema, acho que emocional, não sei muito bem, e minha mãe me levava em uma benzedeira. E uma das vezes que ela me levou, a benzedeira, não lembro qual foi o contexto, mas ela falou: Nossa, mas ela é um ser de muita luz. Que bonito, a gente tem que agradecer, né, por ela estar aqui. Na hora, aquilo assim foi uma facada no meu peito, sabe? Porque eu estava num momento bem desafiador. Como que eu podia ser um ser de luz fazendo tanta coisa errada, sabe? E isso eu trago na minha vida, assim. Como que eu, por exemplo, posso ser um ser de luz se eu cometo tanto erro aqui, se eu não consigo acessar essa minha consciência? Então, assim, para mim nada adianta saber, sabe? Se eu sou de luz, se eu não sou de luz, se eu sou que cor que seja, porque o que me importa é o aqui e o agora. E nesse aqui e agora, eu não consigo ter essa sabedoria, eu não consigo ter esse acesso. Então, como que eu faço para ter esse acesso à minha sabedoria interior, à sabedoria do meu espírito, à sabedoria da minha alma, para conseguir sair dessa roda de samsara, conseguir não errar tanto, sabe? Gratidão, querida, gratidão pela sua colocação. Primeiro, é muito importante nós todos sabermos que somos seres encarnados. Aqui tem só o microfone aberto. Quem está nos comandos, por favor, gratidão. É muito importante você saber que todos nós aqui somos seres imperfeitos. Todos nós estamos aqui em desenvolvimento. Todos nós estamos aqui aprendendo, discernindo, experienciando, aproveitando, usufruindo, amando, odiando,
falando verdade, falando mentira. Por quê? Porque todos nós estamos imersos naquilo que você mesmo colocou na sua questão, que é a roda de Sansara, a gente pode chamar dessa forma. Aqui tá com muitos bichinhos, por isso que eu tô fazendo assim toda hora, tá? Mas eu tomei banho hoje direitinho, apesar de não ser sábado hoje. Ah, então, como nós somos seres aqui imperfeitos, nesta colocação da imperfeição, porque nós estamos experienciando, estamos em um mundo que é um mundo de provas, é um mundo o qual a gente se coloca para que a gente se compreenda cada vez melhor. Nós estamos aqui aprendendo, aprendendo a ser aquilo que nós somos fora daqui, nesse sentido. Eu estou trazendo um contexto como dentro, como fora, porque você está trazendo como se eu fosse luz e eu fosse imperfeito, se eu não fosse aquela luz toda, né? O que acontece é que todos nós somos seres de luz. O que acontece é que todos nós somos seres de puro amor. Todos nós, independentemente do que somos, do que fazemos, do que nós estamos experienciando, seja bom ou ruim, inclusive alguém que mata, deixa de matar, alguém que faz viver, alguém que deixa de viver, todos nós somos seres perfeitos dentro dessa criação. O que a gente poderia se considerar imperfeito são os véus que obstruem a passagem da visão daquilo que nos traz clareza sobre o que é a perfeição. Mas nós continuamos sendo seres perfeitos. É como se você precisasse utilizar a internet para exercitar no seu trabalho, no seu dia a dia, e você tivesse sem internet. Você não deixou de ter o conhecimento, você está sem a ferramenta necessária para trazer aquele conhecimento e torná-lo aplicável, né, ali dentro daquele mundo. Então é como se você tivesse todo o conhecimento, toda a tecnologia, toda a oportunidade, mas o equipamentozinho, ele não está tão bem calibrado para receber aquilo e tornar aquilo, né, dentro daquilo que é possível, né, ser executado. Dentro dessa máxima compreensão da imperfeição, nós somos perfeitos dentro de todas as nossas imperfeições, porque todos nós estamos em perfeito aprendizado, no nosso perfeito lugar, no nosso melhor momento em evolução. Então veja você, este momento é o melhor momento da sua existência como ser humano em consciência. Então você vê o tanto que você já caminhou até chegar até aqui. Então às vezes a gente acha que pode ser pouco, que poderia ser melhor, ou qualquer coisa nesse sentido, mas observe os nossos irmãos ao nosso redor. Observe as questões do mundo que acontecem e o quanto, talvez, muitas das pessoas que você conheça e até ame estão cegas. Não conseguem perceber, não conseguem ver, talvez, questões que são óbvias para você. Dentro da espiritualidade, dentro da clareza e do discernimento daquilo que é do mundo espiritual. Então perceba que, mesmo em uma poça de água parada, acumulando lama, acumulando visgos, musgos, ali é o ambiente ideal e talvez um dos mais propícios para se nascer uma flor de lótus. E é por isso que a metáfora da flor de lótus dentro da espiritualidade, ela vem muito forte, porque além dela ser uma das mais belas flores, além de ter cores vibrantes, fortíssimas, um perfume maravilhoso, tanto que a gente fala que os pés do guru são os pés de lótus, os pés do divino são os pés de lótus, né? E a representatividade do lótus em tudo que a espiritualidade traz, principalmente a oriental, por se tratar de uma flor que está bem ligada a essas questões orientais, você vê que o lótus, ele não vem de um lugar bem cuidado, ele não vem de um lugar bem plantado, ele não precisa de muitas coisas, ele só precisa de uma oportunidade, de um momento ideal para que aquele bulbo floresça, cresça, se torne aquela mais bela flor naquele lago.
ele abrilhanta a paisagem que ele está, ele perfuma o ambiente fétido que ele está. Ele traz a calma, a paz, a serenidade, a nutrição para o ambiente ao qual ele está. Você consegue perceber isso em inúmeras outras questões da natureza de uma flor que cresce no asfalto, de um rio que se forma em algum lugar completamente inóspito, uma ave que traz o seu ninho. A natureza inteira, ela se molda, ela se modula a essa expressão do amor que é necessária daquele desenvolvimento. Então perceba você, aonde menos se espera, existe um ponto de luz no mundo necessário para trazer o quê? Vida e luz ao mundo. Então você vê que numa manjedoura, fugindo da justiça, nasceu um menino que em breve estaremos comemorando mais uma passagem desse aniversário, dessa história dele no planeta, né? Do Cristo Jesus, né? Do menino Jesus. Então você vê do simbolismo dele nascer em uma manjedoura, dele ter que ter fugido, ele não tinha onde estar, aquela coisa toda, e o exército buscando por meninos que estavam nascendo naquela noite porque sabiam que era o futuro rei, e aquela coisa toda, as histórias todas, né, que a gente conhece e conhece muito bem. Então, naquela manjedoura, então naquela São Desidério, naquela São Paulo, naquele Rio de Janeiro, naquele lugar aonde precisa nascer um lótus, aquele lótus irá nascer. Independentemente do contexto, aquele lótus irá nascer e irá florescer. Por quê? Porque ali faz parte do que é natural florescer o pé do divino. Então, essa oportunidade que nos traz, que mesmo que nós não nos reconheçamos luz agora, porque qualquer um de vocês, em qualquer movimento, em qualquer momento, aonde quer que vocês forem, se alguém disser ao contrário para você, que você não é um ser de luz, que você não é um ser perfeito, que você carrega coisas que não deveria estar carregando, existe um equívoco muito grande. Porque até mesmo aquilo que nós estamos carregando, que nós talvez não gostaríamos de estar carregando conosco, faz parte da nossa jornada, faz parte do nosso desenvolvimento. E é essencial para o nosso reconhecimento, para o nosso crescimento. A nível humano, a nível espiritual, em todos os níveis. Ah, mas eu precisava estar passando por isso? Precisava. Sério? Sério. Mas eu precisava estar vendo isso com essa pessoa novamente? Sim, precisava. Precisava? Precisava. Sério? Sério. Mas eu já tinha tido esse entendimento e na hora que bateram na traseira do meu carro, eu fiz isso de novo. Sério? Sério. Fez? Fez. Sério? Sério. Então, quantas vezes forem necessárias, a presença de luz virá ao mundo novamente para trazer a você a certeza de que o caminho é sempre o melhor caminho. O caminho correto é sempre aquele que você considerar o correto. E nenhum professor espiritual, entendam isso encarnado ou desencarnado, entendam isso como seus guias espirituais, professores espirituais, qualquer um que seja, qualquer lugar que vocês forem. Ah, eu canalizo meu professor, então pergunta para ele se o que eu estou falando é verdade ou não. Encarnado ou desencarnado, nenhum guia espiritual irá colocar o dedo em nenhuma decisão sua na sua vida. Porque todo o ensinamento dele que ele está trazendo para você, ele está trazendo na sua existência como um todo, no teu desenvolvimento e no seu entendimento como um todo. Então, tudo que você aprendeu já traz a você aonde você vai colocar o seu dedo ou não. Se você vai botar o dedo na tomada e tomar choque ou se você vai tirar o dedo. Seu guia, seu professor espiritual, o ser, sei lá quem, piriri, pororó, vai virar para você e falar assim: bota o dedo, filha, você que sabe.
Se em algum momento um professor, um mestre, encarnado, desencarnado, virar para você e fala assim: "Não faça isso", automaticamente a primeira pergunta que você tem que fazer para esse ser é: "Quem é você?". Entenda uma coisa, estou trazendo para o ocidente porque é onde nós estamos. Estou trazendo para aqui, para a nossa revelação do ocidente, porque é onde nós estamos. Se dentro da história da paixão do Cristo, nem Jesus falou para que aquilo não acontecesse, e a gente pode ter ele como uma expressão máxima de um mestre vivo, se nem ele virou e falou assim: "Ah, gente, ó, tô sabendo que o Judas vai trazer um povo aqui, que eles vão querer me pegar. Vamos fazer o seguinte, fica aqui, a gente sai, Judas chega, a gente dá a rasteira nele, bota o povo para fora, já sai ali". Não, não. Nós estamos falando da entrega do cordeiro. Nós estamos falando da entrega da oferenda. Então, da mesma forma que eu trago "Sejais vós o próprio Cristo", está lá no livro, eu trago "Sejais vós também a perfeita oferenda". Sejais o cordeiro, não sejais o lobo, sejais o cordeiro. Dentro da consciência perfeita do serviço, dentro da consciência perfeita daquilo que você é como luz, não há nada que você possa fazer de mais perfeito e absoluto do que ser luz. "Ah, mas aí o povo me passa para trás. Ah, mas aí o povo acha que eu sou bonzinho demais. Ah, mas aí", confie quantas vezes forem necessárias, ame quantas vezes forem necessárias, ache ruim quantas vezes forem necessárias, elogie quantas vezes forem necessárias, brigue quantas vezes forem necessárias, mas façam alguma coisa. Não se deixem ser como moscas mortas, mornas. Porque não existe mornidão, algo morno, dentro do que a gente faz como espiritualidade. Ou você é quente ou você é frio. O caminho é reto, o caminho é absoluto, o caminho é pura e simplesmente para frente. Você veio a esse mundo, não sei se vocês estão ouvindo o forrozinho tocando agora, estão ouvindo? É porque tá abafando. O Zoom funciona mesmo, então tá tocando um forrozinho aqui arretado e vai daqui a pouquinho sair. Você veio ao mundo para experienciar-se lotus. Você veio experienciar-se lotus. Todos nós estamos cheios de visgo, todos nós estamos cheios de lama, todos nós estamos cheios de ideias, de sentimentos, de sensações, de desejos, de necessidades, constantemente. Por isso, naquela leitura comentada de Paulo, que quando ele diz assim: "Então, quando vier o que é perfeito", entenda isso. Assistam de novo aquele vídeo. "Quando vier o que é perfeito, daí sim nos veremos face a face. Daí sim você vai se ver espelhado no Cristo. Daí sim você vai se ver espelhado. Quando vier o que é perfeito". Porque até então, o que nós vemos é um reflexo quebrado do que é o perfeito. Sem expectativa, sem julgamento, sem um lugar onde se chegar. Sempre a justificativa vai ser quebrada por aquilo que eu acredito que seja melhor. O julgamento vai vir porque eu não consegui corresponder àquilo que eu acredito que é bom. E o que é bom, sabe o que é bom? O que é bom, às vezes, pode ser uma manjedoura. Às vezes o que é bom pode ser uma bela árvore para eu me inclinar, encostar minha cabeça
Às vezes um que é bom é um café da tarde com os amigos, mas esteja atento, porque quando vier o que é perfeito, daí sim você vai ver. E a percepção do que é a iluminação espiritual cairá por terra, porque a iluminação espiritual é apenas o início da jornada. Então, como eu já disse, talvez essa não seja a sua primeira encarnação com um mestre espiritual. Por isso que você já pega, tô falando de uma forma geral, tá? Eu respondo para Pravar, mas estou respondendo para todos aqui. Talvez você já pegue e fala assim: opa, reconheço isso, é para mim, tô junto, eu acredito, confio porque é isso. Posso não saber, mas é isso. Sabe quando você vira e fala assim: "Eu posso não saber, mas é isso"? É porque você já tem na sua codificação uma predisposição a isso. Talvez, em algum outro momento da sua história, presença, experiências no planeta Terra, você já esteve com outros mestres, com outros gurus, com outros professores, e eles já viraram e falaram para você: "Ó, da próxima vez que a gente se vê, você já vai estar um pouquinho mais rápido. Nessa vida não deu, quem sabe na próxima. Vamos para a próxima?" E o mestre retorna, e o guru retorna, o professor retorna, o aluno retorna, e a gente se encontra. Em algum lugar nesse mundo existe um combinado. Por isso que eu digo, se você está com um mestre vivo, você tem até 8 encarnações para que você se ilumine espiritualmente. Essa já pode ser sua primeira, sua segunda, sua sétima, sua oitava, sua quinta. Não precisa chegar até as 8. Essa pode não ser a sua primeira. Talvez, em um outro momento, vamos especular, todos nós já estivemos juntos com um outro professor e aquela foi a minha última. E eu venho agora para ensinar algo, ou para aprender algo ensinando alguma coisa. O que você não pode ignorar, que é o que muitas pessoas fazem e ignoram, não só na sanga, em todo lugar. E não adianta falar que não, comigo é diferente. Não, ao cantar até o dia seguinte, antes do galo cantar, você me negará por 3 vezes. É isso que vai acontecendo. É isso que vai acontecendo. É isso que vai acontecendo. O que você não pode deixar de realizar no seu coração é a gratidão pela oportunidade do caminho que você está trilhando, trilhou ou trilhará. Isso vai te prender em algum lugar. Você não é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Só que nós devemos reconhecer, nós devemos ser gratos. Aí eu estou falando da sanga, da benzedeira da história, do padre, da pastora, da mãe de santo, do preto velho, do sei lá quem, qual foi a sua história. Nós só iremos construir algo digno de sabedoria para nós quando reconhecermos em todas as instâncias a gratidão pelo ensinamento que nos foi chegado. Que acontece muitas vezes, nós não conseguimos reconhecer em nós mesmos a própria graça.
como nós não reconhecemos, nós criamos e geramos expectativa, nós nos culpamos. Ou, obviamente, quando você faz uma aula, você não aprendeu, você vai se culpar que não aprendeu. Você vai culpar o professor. Então você vai desgraçar o professor, o pastor, o padre, qualquer coisa que seja, e você vai seguir a sua vida como se você tivesse correto naquilo que você fez. Então, obviamente, um novo retorno será necessário para aprender a confiar, a jejuar, orar da maneira correta, fazer as meditações da forma correta e realmente se colocar em um caminho reto, um caminho digno, um caminho respeitoso para com o guru, a energia do guru, né? O que dissipa a escuridão. Todos nós temos essa energia, todos nós somos professores de alguém em algum momento, todos nós recebemos professores o tempo todo, em todos os momentos, mas aquele que é capaz de canalizar essa energia e ser uma lâmina afiada de discernimento e compreender todas essas questões, realmente é o guru. Então a gente precisa sim nos colocarmos de forma com que nós percebamos a luz agindo em tudo o tempo todo. Então, dentro desse desenvolvimento dessa questão, por mais que você não se reconheça luz ou não compreenda-se luz, haja como luz, seja como luz, se alimente como luz, medite como luz, trabalhe como luz, seja mãe e pai como luz, abasteça seu carro no posto como luz, agradeça aos outros como luz, vá no supermercado como luz, seja apenas luz. Em algum momento todas essas questões vão ficar tão obsoletas, porque você vai perceber que nessa caminhada nada disso importa. Quem você seja, quem você deixou de ser, se você é maior ou menor do que alguém, se a sua estatura espiritual lhe permite realizar grandes ou pequenos feitos, porque todos nós somos importantes. Todos nós somos absurdamente importantes. Se eu fosse virar para você e falar algo assim nesse sentido, não é de um lugar de comodidade, né, não é desse lugar de comodidade. Mas, por exemplo, e se a gente tivesse nesse momento, te sendo muito sincero dentro aqui do Darshan, se a gente tivesse nesse momento falando sobre questões de extremos fenômenos. Nós vamos fazer essa live aqui para a gente falar qual a raça interplanetária você percebe. Estou recebendo comunicações intraterrenas de Hiranyagarbha nesse momento. Aí nós vamos transmitir algumas células de poder e trazer algumas ativações aqui para nós. Você imagina que talvez tivesse um pouco mais de gente aqui, sabe? Você imagina se a gente estivesse fazendo umas canalizações, não todo domingo à noite, Saulo recebe Mestre Elmória para passar informações para a humanidade sobre o raio azul. Não estou falando mal de fraternidade branca nem nada não, nem dos mestres ascensos não, eu estou só trazendo a questão desse púlpito aqui nosso, tá? Então percebe que conteúdos valiosíssimos e riquíssimos tem meia dúzia. Você entende isso que eu estou trazendo para você? Não se trata da qualidade ou tamanho da luz que você tem. Não é sobre isso. É aonde o divino quer te colocar.
e precisa te colocar. Não é sobre termos escolhas daquilo que nós queremos para nós, né, te sendo sincero, a gente está aqui agora no meio do nada, eu e a Angélica, tem uma estrada passando aqui, quem já veio aqui já veio. As pessoas que estão passando aqui na estrada, por exemplo, em um domingo à noite, escutando o forró delas e saindo aqui das bebedeiras aqui de volta, elas não fazem a menor ideia do que eu estou fazendo aqui nesse galpão com vocês hoje. Elas não fazem a menor ideia do ancoramento de energia que a gente vem fazendo ao longo desses anos aqui. Então, não é sobre ser visto, ser percebido, ter holofotes ou não. É sobre fazermos o nosso trabalho e o nosso trabalho bem feito. Você pode até mesmo ser capaz de imaginar, talvez, a quantidade de seres iluminados hoje no planeta que não estão fazendo absolutamente nada, que estão sentados no canto, fazendo suas orações, até mesmo dentro de conventos ou de mosteiros, entre aspas, fazendo nada, porque a função a que lhes foi atribuída foi cantar para Deus, foi fazer suas orações e segurar a energia divina fazendo as suas orações. Então, em algum momento eu penso: "Nossa, imagina um dia que a gente tiver aqui no discipulado 20, 30, 50, 100 pessoas aqui, será que a gente teria qualidade de ensinamento?" Eu digo qualidade da da oportunidade do ensinamento que é passado presença a presença, boca a ouvido. Será que a gente conseguiria isso? Será que a gente conseguiria ir na dúvida da dona Joana e a dona Joana resolver aquela questão com seu Mário e que aquilo desencadeia algo muito maior do que um monte de gente levantando a mãozinha e falando namastê? Então, se o divino hoje me coloca nessa posição para varre, e as pessoas, acho que da sanga mais antiga aqui, acho que tem a Madava, o Alê também, a Denise também. Principalmente nas épocas de pandemia, a gente tinha 8 atividades da sanga acontecendo por dia. Tinha iniciações de reiki com acho que durante a pandemia foram mais de 1000 pessoas que se formaram em reiki com a Angélica, e os acolhimentos e aquelas aulas de tudo acontecendo o tempo todo na sanga, a gente chegou a fazer, eh, evento, acho que foram em 23 cidades no mesmo dia. A gente chegou a fazer eventos em 23 cidades no mesmo dia. Foi um dia de abril, eu me lembro muito bem disso. Eu não estou pensando muito nisso. Quando que a gente vai fazer eventos em 20 e tantas cidades de novo, no mesmo dia? Quando que a gente vai fazer uma iniciação para 1000 pessoas no mês? Quando que a gente vai ter 8, 10 atividades por dia? Eu acredito que para essas coisas acontecerem, foi o que aconteceu lá atrás. As pessoas queriam que essas coisas acontecessem. Não se trata de mim. As pessoas queriam que essas coisas acontecessem. E essas coisas aconteceram. Então, como esse desenvolvimento ele vai se dar, não cabe a mim, não cabe a mim resolver, escolher, planejar. O que eu faço? Eu sou um bom zelador. Eu cuido daquilo que me compete. Então, como eu cuido daquilo que me compete, eu cuido bem daquilo que me compete. Nesse momento, o que que o divino falou comigo? Vai para a flor, pega a sua família, cuida das coisas, porque em algum momento o dono vai chegar.
E quando o dono chegar, as coisas têm que estar muito bem arrumadas e muito bem feitas. Então, por mais que talvez 90% das pessoas que inclusive, fazem parte da comunidade da flor, elas não entendam isso, eu continuo fazendo a minha parte. Se é uma parte de quem tem luz, de quem não tem luz, se é uma parte de quem é grande, de quem é pequeno, não me importa. Eu tô plantando a plantinha do mesmo jeito, eu tô rastelando do mesmo jeito, eu tô recolhendo graveto do mesmo jeito, eu tô irrigando do mesmo jeito. Mas isso é um trabalho pequeno ou grande para um professor espiritual? Eu acho que é um trabalho grandioso. Eu acho que é um trabalho maravilhoso, porque ele permite com que, em algum momento, alguém chegue e usufrua disso. Então, estamos exercendo as duas máximas qualidades do serviço, que é a do Bodhisattva e que é a do Buda, que é a do Cristo, que é a do serviço. Então, quando eu digo seja um bom zelador, e isso basta, compete a nós termos a consciência de que nós estamos no nosso devido lugar, fazendo o que nos é perfeito em oportunidade de crescimento. Por isso que a gente não pode dar os passos além das pernas e nem esperar que algo grandioso aconteça, porque algo grandioso aconteceu e ninguém viu, entende? Então coisas maravilhosas acontecem o tempo todo, mas nós estamos esperando por outra coisa. E essa outra coisa é uma ideia da nossa cabeça. Bora para outra questão? Saulo, eu quero te agradecer porque hoje estava pensando aqui, o que eu ia falar, perguntar, até mais ou menos até que foi falado aí, só de uma forma diferente, mas é a mesma coisa. Eu estava, minutos antes da aula, eu estava encaminhando o reiki para minha filha, ela me pediu, estava de frente para o meu altar, e tem uma foto sua lá, e eu olhei assim, e agradeci por você estar na minha vida. E, e naquele momento ali, eu, caminhando o reiki, veio uns entendimentos, assim, umas coisas na minha cabeça que era mais ou menos isso também, assim. Então, um tempo atrás, eu tive um sonho onde eu me via caminhando numa estrada muito segura de mim, onde eu uma estrada de terra, em frente a umas montanhas, e que me perguntavam assim: Você está sozinha? Você não tem medo de estar aqui sozinha? E eu olhei assim, eu falei assim: Não, medo? Medo de quê? Mas já estava tão segura de mim ali, tão em mim, e eu vi as montanhas e as montanhas de pedra, e eu percebi os seres dali, em volta dali. E eu seguia o meu caminho ali, minha trilha. E eu sempre venho em busca dessa quem eu sou verdadeiramente, né? Ali eu me vi, ali sou eu. E eu tava, e eu tive assim uma reflexão, por que que a gente tem uma vida, vive uma vida inteira numa busca incessante e sem perceber a gente mesmo? Tira
a gente nasce, vive uma vida e não se percebe em nenhum momento. A gente nasce, cresce, tem que estudar, tem que estudar, tem que crescer, tem que trabalhar, porque para você ser alguém, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ganhar dinheiro, tem que casar, ter filho, e sempre naquele vazio, naquela busca incessante e que vai buscar coisa sempre externa. E está sempre aquele vazio, aquele vazio. Algumas pessoas vão buscando em relacionamento, não é esse, nesse, nem outro, e sempre aquele vazio. Ou vai em bebida, em droga, outras coisas, né? Sempre nessa busca incessante e passa uma vida e não se percebe ali. E eu fiquei pensando nisso tudo. Gente, por que que a gente vem aqui e não se percebe nisso tudo? E até quando isso vai? Até quando a gente vai estar nesse caminho, assim, sem perceber? E aí eu percebi uma coisa também, que veio tudo na minha vida, assim, o da dor. Às vezes a gente só vai perceber isso quando vem a dor, o sofrimento. Aí eu pensei assim, porque talvez o kardecismo fala tanto dessa dor, do sofrimento. Talvez seja por isso, que talvez seja um momento onde você para. Às vezes é uma doença, uma perda de alguém muito querido, ou a perda de tudo na sua vida, que é onde você para e começa a olhar um pouquinho para dentro. Talvez seja necessário isso. Aí eu percebi o tanto que, às vezes, a dor é necessária e útil dentro da nossa vida. E muitas vezes é através dela onde que a gente faz com que a gente pare e nos perceba, e nos olhe dentro da gente. Então eu fiquei pensando em mim, e onde eu estou nisso tudo? Onde está essa pessoa que eu vi lá num sonho lá atrás? Ela, eu estou nessa busca, só que essa pessoa sou eu. E eu lembro que, quando nós tínhamos retiros, eu falava muito isso, que você perguntava naquelas nossas, naquelas fogueiras que a gente fazia, qual é o seu maior medo, né? E eu dizia, medo de mim mesma. E um dia eu perguntei assim, gente, medo de mim mesma, até eu cheguei à conclusão, como que eu posso ter medo de mim? Como que eu posso ter medo de mim? Não existe isso. Pelo contrário, eu tenho que me abrir para mim mesma, é soltar isso aqui, abrir, tirar essa casca, porque está tudo aqui, não é lá fora. Como falou, eu sou luz também, todos somos luz, como você disse. E aonde eu estou nisso tudo? Cadê essa luz, né? Que é a mesma dúvida dela. Se eu tenho tantas, como que se diz? Tantos sentimentos ainda que me fazem sentir, né, entre aspas, feia, né? Porque aí vem todas as percepções. Aí mais uma percepção que eu tive, que eu já até te falei isso, que a gente vem para cá com uma bagagenzinha que é o bem e o mal, né? O feio e o bonito, e a gente é o todo, né? Que é o ciúme, a inveja, a raiva, mas a gente também é o amor, a gente também é a compaixão, a gente também é o bonito e é o feio. E a gente é tudo isso, que é o todo, né? E como ser tudo isso? É justamente isso. Isso é a minha percepção, que eu estou percebendo isso. Não sei se eu estou certa ou errada. Talvez eu vá descobrir lá na frente, não sei. Mas é o perceber disso tudo, é vivendo, como você mesmo diz, na presença. É se percebendo. Porque a gente vai continuar sentindo a raiva, o ódio, a vingança. A gente vai ter isso. O amor, a compaixão, porque está tudo aqui. É só realmente na presença do dia a dia, na presença, vivendo um dia, um momento, é que a gente vai perceber isso. E através dessa, como você falou, é do nosso dia a dia, é que a gente vai se abrindo e sendo o que a gente é, no que a gente tem nesse momento, sendo a luz.
sendo o amor. E rompendo isso, cada dia, cada dia, em cada momento. O que que eu posso aqui nesse momento ser? O que nesse momento eu posso estar fazendo? O que nesse momento eu posso ser um bom zelador? E, e é isso, não adianta a gente querer alcançar, como me trouxe aí agora, alcançar aquela Madava que eu vi lá na frente, aquela pessoa que eu vi lá num sonho. A forma que eu tenho para alcançar ela, que já é aqui, que já é o que eu sou, é isso. É um dia por dia, um dia de cada vez, dando cada passo. É me mostrando cada dia, em cada situação, o do melhor que eu posso ser. Exatamente nisso. É sendo luz no meu dia a dia, é sendo luz na minha casa, é sendo luz cozinhando, fazendo as pizzas, os pães, sendo luz no meu trabalho, que não está sendo fácil lá, mas às vezes Deus me bota em umas provas que eu. Exatamente isso. Então, na presença, é se percebendo aquela prova que tá trazendo para você ser luz ali, é para você se mostrar luz ali. Então, eu estou falando isso tudo para te agradecer, porque as suas palavras me fez assim, me mostrar cada vez mais que na realidade já está aqui. Não tem que estar procurando fora, nem sendo, porque eu já sou. E, e é isso. Gratidão, obrigada. Que bênção, querida. A gratidão é toda minha. Uma, uma felicidade muito grande te ouvir, né? Quem pegar uns atendimentos coletivos, uns Dashans lá de 2019, 2020, vão pegar outra Madava falando, né? Outra pessoa falando. Eram, com todo respeito, a gente tem intimidade para isso, mas era um cachorrinho com rabinho no meio das pernas, né? E realmente, assim, ficava ali, será que eu falo, se eu não falo, se eu pergunto, se eu não pergunto, se é, se não é, o que que eu percebo, o que eu não percebo, né? E você estava procurando cadê essa Madava que anda confiante, eu vi ela aqui falando hoje, eu não sei se você percebeu, mas ela estava aqui falando. Ela estava fazendo um comentário aqui agora há pouco, mas já saiu, desligou aqui o microfone, saiu, mas ela continua ali, Eu ia trazer exatamente isso. né? Então, assim, então cadê essa confiança, né? Ela tá aqui presente, sempre, né? Sempre presente. Que bonito que você trouxe, bonito que você colocou uma, um processo de autopercepção belíssimo, né? E que justamente muitas vezes a gente se vê lá na frente, assim como até mesmo a Pravarri trouxe a questão, tá, mas aí eu sou luz, mas cadê essa luz? Foi, querida, a luz ela já está no seu dia a dia a todo momento, a cada instante, a cada preocupação, a cada palavra, a cada zelo, é, tanto em todo mundo, né? Mas vou trazendo aqui Madava, trazendo Pravarri, por exemplo, né? Do cuidado, principalmente conosco aqui, né? Tô falando com relação a mim aqui, minha família principalmente, né? O zelo, o carinho, o cuidado, a importância. Então, assim, tenho certeza de que isso não é só conosco, isso também é com muita gente. Então, assim, então, onde está aquela mulher vitoriosa caminhando? Ela está aí. Só que agora ela está sentada na cozinha. Daqui a pouco ela vai fazer pizza para mim, que eu sei, vai vir para Flor só para ficar fazendo pizza. Sei. Mas tá aí, Madava. Então, as percepções, os desafios, o sofrimento, né? As derrotas, como você disse, às vezes a gente tem que perder tudo para olhar para as coisas ou, né, passar por situações, enfim, essas coisas acontecem. E, obviamente, quem assiste uma aula ou conclui algum curso de extensão da vida, com certeza tem mais atributos
para retomar as rédeas com mais facilidade da sua vida. Ou seja, aquele que se conhece consegue retomar essas rédeas e se reinventar constantemente, né? Isso acontece por mérito, né? Mérito espiritual, mérito da própria experiência do planeta ou mérito das outras experiências em outros lugares, né? Veja você, por exemplo. Ah, tem pouquíssimo tempo que, que a gente está junto, se você for parar para pensar nesse planeta, né? Se você for parar para pensar nesse planeta, você me conhece o quê? 5, 6, 7 anos no máximo. No máximo. E olha o tanto que você já mudou. Esse mérito não é meu, esse mérito é seu. Essa é uma oportunidade que você traz e o que você faz com isso? Você traz oportunidade para sua vida. Um exemplo que você mesma trouxe, sua filha pedindo para você enviar reiki para ela, por exemplo. Outras questões, tenho certeza que você tem uma fala um pouco diferenciada com seus netos. De algo, você traz alguma coisa, você traz uma percepção. Então, assim, então não é que o ser humano, ele ele vai vir, ele vai ser jogado ali e ele vai se virar ali na existência dele. Não, vai aparecer uma avó, vai aparecer um vô, vai aparecer um tio, um sobrinho, um cachorro, um papagaio, alguém que vai chegar e vai trazer algo novo, uma percepção nova, uma vivência nova, né, uma constante nova. Então tudo isso é fruto de aprendizado, né? É uma bênção a gente poder estar junto e poder trazer todas essas questões à tona de maneira prática, porque o que eu não me conformo é a falta da prática espiritual no dia a dia, né? Então, cozinhando, comendo, dirigindo, trabalhando, né? Mesmo que seja algo que você esteja completamente irritado, de saco cheio, você tenha consciência daquilo. Mesmo que é algo que naquele momento não dá, você tem consciência daquilo, né? A gente não pode deixar a gente se enganar acreditando que somente aquilo que vem porque a gente quer aquilo, que é fruto de um desejo, alguma coisa, somente aquilo é um presente divino para nós, sabe? Veio algo diferente, eu vou considerar que não é divino, né? Mas se você for ver em todas as escrituras sagradas, o divino dá uma coça, mas dá uma coça tão grande no povo, mas dá uma coça tão grande no povo, que eu não sei o que que a gente fica reclamando da vida, porque se você ver a quantidade de coça que o povo toma, a gente não leva nada. Você tem uma vida maravilhosa, só reclama, né, do trabalho quem tem um emprego, só reclama do que vai comer quem tem o que comer, só reclama da cama que dorme quem tem uma cama que dorme, só reclama que os filhos fazem barulho quem tem filho para fazer barulho, né? Então, tudo é uma oportunidade do reconhecimento da graça e a gente vai florescendo nisso junto, né? Mas, obviamente, quem não falta às aulas, não estou falando daqui não, tá? Estou falando das aulas da vida. Quem não falta às aulas da vida consegue sim uma maneira muito mais simples, muito mais fácil de se reinventar, né? Como quando, por exemplo, quando eu caí do cavalo e me ceguei, né? Naquela vez ali em que eu me ceguei, eu justamente 3 dias depois eu já estava bem, eu já estava curado, eu já estava vendo ali, ó, de uma forma maravilhosa, não é isso? Assim como quando as coisas aconteceram na minha vida, eu olhei para aquilo e falei: eu não posso fazer isso, eu não posso ser assim. Minha vida não é desse jeito. Eu tô aqui para outra coisa." E eu me doei para aquilo. Então, quando eu digo sobre as oportunidades que o divino traz, é igual o cavalo selado. Já viu aquele ditado: cavalo selado só passa uma vez? Cavalo selado só passa uma vez. O divino passa, querida. Você quer montar no divino, você monta. Você não quer, você deixa ele passar. E aí você vai ficar sonhando com aquele momento esperado
daquele cavalo branco, daquele divino encantador que vai chegar e vai estender as mãos. Vamos, vamos juntos. Oh, mas eu passei quando eu era pobre, eu passei quando eu era mendigo, eu passei quando eu não tinha onde morar, eu passei quando eu tive fome, eu passei quando eu estava preso, eu passei quando eu tive preso, né? Falei, eu passei quando eu tive sede e você não me acolheu e você não montou e foi comigo. Então essas são as oportunidades que o divino sempre traz para nós, né? Imagina só você aguardar. Eu fiz essa pergunta uma vez, você vai se lembrar, Madara. Você vai se lembrar porque você é velho de casa. Aí eu falei assim: se Jesus voltasse, onde que ele estaria agora, Madara? O que que ele estaria fazendo? Ele ia estar sentado num trono no palácio do governador? Ele ia estar aonde? Ele ia estar fazendo o quê? Você entende isso? O que que o divino ia estar fazendo? O que que o divino ia estar fazendo, Madara? Você lembra disso? Dessa pergunta? Eu falava assim que as pessoas elas estão esperando Jesus, elas devem estar esperando descer sabe? Quando Jesus aparecer, mas quantos Cristos já apareceram e eles não viram? Na história, tudo bem que tem todas as tradições judaicas de preenchimento de coisas dos Messias lá, né, dos Machias e tudo, mas vamos supor que Jesus correspondesse a 100% dos requisitos lá. Nem na história Jesus foi suficiente para os rabinos. Eles continuam deixando um lugar vago na mesa esperando a volta do Messias. Você sabia disso? Existe um lugar vago na mesa esperando a volta do Messias. Quando o Messias bater na porta dele, então, cheguei para ceiar contigo. Sabe o que ele vai falar? Não, sabe o que que é, Saulo? É porque eu estou esperando o Messias. Esse lugar aqui não é para você. Eu estou esperando o Messias. Então entenda que dentro da nossa própria ignorância, se nem o Messias é bom o suficiente para se assentar na mesa consigo, quiçá você tentando se olhar num espelho quebrado para tentar compreender aonde que está a luz que está aí. Se você não confiar plenamente em você e na sua própria audição interna, do seu próprio mestre, do seu próprio guia interior, da sua própria presença, se você não acreditar nisso, quem mais vai acreditar em você? Ninguém vai acreditar em você naquilo que você é de melhor, porque só você sabe aquilo que você realmente é de melhor. E isso é seu, porque para mim você é uma expressão, para Denise você é outra, para Ixá você é outra, para os seus netos você é outra, para suas filhas você é outra, para seus irmãos você é outra, para o seu chefe você é outra, para os seus subordinados você é outra. A quem realmente você deve algo? A nenhum deles. É por isso que é perigoso. É por isso que a gente tem medo da gente. É por isso que você olha para essa mulher caminhando parecida com você e fala assim: nossa, cadê essa mulher caminhando aqui do meu lado? Né? É essa força de Kali, é essa força de Mahakali que vem, que acende esse fogo e que fala assim: caminha, mulher, caminha porque você é forte.
Caminha porque você consegue. Caminha porque você está aqui para mudar o mundo. Essa é a força que vem de Kali. Isso devora toda e qualquer cabeça. Isso corta a cabeça de quem não tem que saber da sua vida. De quem não tem que sonhar sonhos que são seus. No final das contas, sempre foi você consigo mesma. E sempre vai ser. Não espera com que o outro compreenda. O outro nunca irá compreender. Porque a visão do outro é a visão que o outro tem de você. Quer estar junto? Pega na minha mão, vamos embora. É assim que funciona. E com o divino, é a mesma coisa. Por que tem gente que vai antes? Por que tem gente que vai depois? Por que tem gente... Porque simplesmente pegou na mão do divino e falou, tô indo. E pronto. Quando eu digo tô indo, é no sentido figurado, tá? Porque você pode muito bem dar a mão pro divino e falar, tô indo, mas dentro de você, você tá querendo uma barganha. Você quer algo fácil. Você quer algo que é um desejo seu. Por isso, aí vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso de uma forma mais aprofundada no livro, ano que vem, que vai ser lançado, aonde a gente fala sobre a importância de sermos incorruptíveis dentro da espiritualidade. É um selo da incorruptibilidade que nos é colocado quando a gente realmente coloca o nosso verdadeiro limite a quem nós realmente pertencemos. Aí não tem como dar errado. Porque mesmo se algo der errado, é errado na consciência da gratidão de que aquilo era o melhor que você poderia ter tido naquele momento. Então não tem errado. Quem guia a minha existência não sou eu. Quem dita as regras da minha existência não sou eu. E não será. Porque somente o divino, Deus, consciência, grô, somente Deus sabe o que é melhor para mim. Tudo aquilo que eu coloco no caminho enfraquece a minha relação de confiança com o divino. Se ele acredita que é melhor para nossa família, a Angélica está aqui escondida aqui na luz, mas ela está aqui. Se ele acredita que é melhor para minha família estarmos aqui na flor agora, morando na barraca, é porque ele acredita que isso é melhor para mim. Vai saber. Já foi assim várias vezes? Vai saber. Então, incorruptível, inabalável, irrepreensível são qualidades do Cristo. Hum. Gratidão, querida, pela oportunidade. Se alguém quiser falar, fale, Senhor, cale-se para sempre. Eu só queria Rapidinho. só Então somar vai uma lá. fala
É, só para conversar com a Pravar aqui. A sua própria fala, né, me pareceu de muita sabedoria, né? Uma fala que percebe as próprias imperfeições, né? E eu só queria somar isso, porque no mesmo momento que você está colocando essa nossa imperfeição, né, de ver o espelho, nos ver por um espelho quebrado, como o Saulo falou, eu acho que quando a gente está vivendo, como a Madaba mencionou, né, de estar um dia após o outro, e nesse exercício de sermos bons zeladores, né, o próprio perceber as imperfeições, eu acho que já é uma forma de sabedoria, né? E eu me sinto bem quando eu percebo, mesmo sabendo que eu errei, né? E isso, não sei, hoje eu não sinto mais culpa pelo que eu fiz. Se eu fiz, acabou. E bola pra frente. Eu percebi e vamos em frente, né? Então, só queria somar isso e saber do Saulo se é por aí mesmo o caminho. O verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe, né? O verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe. Quem acha que sabe alguma coisa não sabe nada, né? Porque o que a gente acha que a gente sabe é o que está limitado dentro do nosso conhecimento, né? Ali dentro da nossa própria mente. A, a sabedoria, justamente, é a oportunidade que a gente tem de colocar esse conhecimento em ação. Então, é muito importante você trazer esse discernimento e saber trazer um apontar bonito, empático, que eu sei que era um grande desafio seu, trazer um apontar bonito e empático, unindo tanto a percepção da Pravarri quanto a percepção da Madhava. E isso já é um fruto belíssimo, que se colhe doce, né? Porque é uma oportunidade muito boa e muito bonita a gente conseguir se aprofundar, ouvir o outro e a gente conseguir perceber o outro na gente mesmo. Então é de uma importância ímpar, é uma oportunidade ímpar, não só do crescimento da própria Pravar e da própria Madhava, mas do seu próprio crescimento. E usufruir da vida sem culpa é maravilhoso, porque justamente a culpa, ela, ela é uma programação, né, que precisa realmente ser desprogramada. Quando eu falo da culpa, eu estou falando, obviamente, de questões que não estão interferindo na liberdade do outro, ou de que não estão infringindo qualquer tipo de questão que seja, né? Enfim, não vou entrar nesses méritos, mas nesse mérito mais simples da culpa, da gente poder ser a gente mesmo e nos permitirmos mesmo. Eu errei, eu fiz, da mesma forma que eu acertei e eu fiz também, né? Uma brincadeira que eu faço, ali que você vai se recordar muito bem, eu brinco, né? Eu sou o único Saulo Nardelli do mundo. E sou mesmo, eu não tenho homônimo nenhum em nenhum lugar. E quando eu falo que eu sou o único Saulo Nardelli do mundo, é a dor e a delícia de ser o único do mundo. E aí eu brinco, né? Se deu bom, fui eu, e se deu ruim, fui eu da mesma forma, né? Por isso que eu até hoje não apaguei e não pretendo apagar qualquer lembrança minha de nenhuma rede social, de nenhuma internet ou de qualquer outra coisa que seja, né? Então até brinco. Ah, até ali tem uma foto do Saulo caído no chão com a cachaça na mão, cigarro na outra e tal. Sou eu mesmo, sou eu, né? Que bom, você tem a oportunidade de ver como a gente pode fazer diferente, como que a gente tem essa oportunidade de crescer e de ser diferente, né? A gente poder se permitir ser diferente, aprender com os nossos erros, com os nossos acertos, mas principalmente ter essa percepção bonita que você teve
da vitória sobre a própria ignorância. Então, é, é uma percepção interessante que você trouxe, extremamente empática e muito positiva. Gratidão, querido, pela sua contribuição. A Denise está tentando falar, tem umas 3 pessoas, mas ela sempre fica tentando. Aí, como eu já percebi, eu já vou falar assim, pessoal, ninguém liga o Não, microfone, agora a ninguém, Denise vai ó, ligar. já liguei, já liguei. Mas nada, é assim. Na realidade, se nós estamos aqui juntos, é porque a questão que eu tinha, que eu colocaria, seria algo muito semelhante ao que a Pravarri falou, em outras palavras, em outras questões. Porque, assim, às vezes eu só me pegava assim naquela questão de que, falei, putz, vocês trazem uma questão, vocês trazem um texto, vocês trazem uma gravação, e aí tem reflexões maravilhosas ali, e eu fico às vezes com uma sensação assim, sabe quando você entrou na sala de aula errada? Você não está entendendo nada. Eu falo, mas aí eu entendo, e aí eu também sei que eu sou o que eu deveria ser, eu estou o que eu deveria estar, e tudo bem. É que eu acho que a gente tem essa tendência de querer romantizar, né? Porque quando você fala que a gente tem que ser um bom zelador, essa é a minha vida. Eu acho que desde muito criança, o meu papel sempre foi meio de zeladora, sabe? De ver o que está errado, o que precisa ser feito, de providenciar o que ninguém está querendo fazer, né? Então, e aí a gente fica achando que Deus está esperando alguma coisa muito maior da gente, e de repente não é, eu estou fazendo o que Ele espera de mim, né? E é isso. Gratidão, Sal. Mas você não pode chorar, porque senão também a gente fica querendo chorar aqui, e aí acaba o Darshan, e aí... Ai, ai, você precisa vir pra cá, você precisa vir pra cá, porque a gente tá precisando de gente pra carpir aqui, ó. Vem cá com a gente. Mas é E, isso, assim, e Denise. só para completar, e você sabe que eu vou ir para Carpê mesmo, né? Porque quando eu Eu falo com sei, todo mundo, quando eu falo com todo mundo aqui, porque eu moro aqui, né, vizinha da Mata Atlântica, é bicha, né? Embora seja um lugar com muitas pessoas, mas todo mundo fala, ai meu Deus, mas você mora lá sozinha? Eu falei, eu sozinha? Nunca. Estou sempre com Deus. E tô aqui, não tenho medo, não. Vamos embora. Vou aí carpir. Em é isso breve. Eu só mesmo. não vou conseguir antes de abril, mas eu vou. Ai, ai. É uma bênção, né? É uma bênção. É, trazendo trazendo para você, né, essa coisa bonita que você trouxe para nós aqui. É porque esse tipo de trabalho, querida, e que é o que a gente está falando aqui desde o início, né? São trabalhos que ninguém quer fazer, sabe? Se você for parar para pensar, eu já falei isso algumas vezes, é uma brincadeira que eu faço, mas se você for ver, é uma brincadeirinha que ela tem um fundinho de verdade, eu acho que como quase todas que eu faço. Essa foi mais outra brincadeira. Você percebe, né? E quando você vai querer descobrir quem você foi na vida passada, você sempre foi alguém especial, né? Você era Joana d'Arc, você era não sei quem, você era sei lá o que lá. Você nunca foi o Zeca que plantava couve e que tinha uma vida simples na roça e pronto, acabou. E você fazia suas orações lá e pronto, acabou. Você nunca foi a Dona Maria, mas o que Dona Maria fez de especial? Nossa, Dona Maria foi uma avó incrível. Dona Maria lavava roupa, Dona Maria contava história. Mas o que que isso tem de especial para nós que estamos em busca de saciar o ego espiritual? Nada disso é especial para nós. A gente quer ser um medalhão, sabe? Tipo assim, não tô falando que é o que não é, porque não me importa nada disso. Outro dia saiu Chico Xavier foi encarnação de Francisco de Assis, foi encarnação de não sei quem, foi encarnação de não sei que lá, papapá, papá. Ele não podia ter sido só o Chico. Ele não podia ser um cara simples que nasceu no interior de Minas e ele se doou ali para a espiritualidade e conseguiu
encontrar o Cristo dentro dele e fazer um trabalho bonito que ele fez? Ele não podia ter sido somente isso? Por que que isso engrandece as pessoas? Se nem ele deixou-se engrandecer, se envaidecer-se por isso. Isso engrandece e envaidece quem quer chancelar, quem quer justificar, quem quer mostrar para o outro alguma coisa. Veja o quanto eu sou bom. Meu professor é a encarnação do mestre fulano de tal. Meu professor, não sei, não, o seu professor não pode ser o Zeca. Você entendeu? O Zeca, ele não tem valor, ele precisa ser algo mais, porque senão, é óbvio que o Zeca precisava ser algo mais, porque só o Zeca por ele mesmo ele não conseguiria. E aí eu justifico o meu fracasso de não conseguir. Você entende? Você imagina que se o Saulo fosse um ser humano comum e ele conseguiu vencer-se a si mesmo no meio comum, no mercado de trabalho, com a família, com aquela coisa toda, isso daria algum ibope para alguém? Claro que não. Se tivesse uma luz maravilhosa que desceu do céu e trouxe um arco-íris da plataforma de Orion e blá blá, aí sim é uma boa história, né? Mas e se o Saulo fosse a reencarnação de alguém que você conhece? Não ia ser muito mais interessante? Ia ser incrível essa história, né? Aí o que que o Saulo faz? O Saulo chama Saulo. E o que que o Saulo traz? O Saulo não traz nada de mais. O Saulo só traz clareza àquilo que você não está conseguindo ver. Ponto. Ah, mas tá na escritura? Sei lá, vamos ver se tá na escritura junto, vamos pesquisar. Mas quem falou isso? Ah, eu também não sei não. Alguém vê aí quem que falou isso em algum lugar? Mas e aí, né? A gente quer ser especial. A gente quer estar em um lugar especial. A gente quer estar com pessoas especiais. Então, coitado do Chico, eu fiquei triste quando eu li isso. Porque nem mesmo o próprio Chico, ali, naquela história que eu li, no máximo de respeito possível à figura dele, nem ele conseguiu ser o próprio Chico. Tiveram que ir atrás das outras encarnações. Para quê? Para justificar o quê? Se ele foi grande sendo pequeno? Entre aspas. Para quê? Então, o que que realmente a gente está buscando na espiritualidade? Ser alguém ou ser a gente mesmo? Ir atrás de algo que plantaram para mim ou eu mesmo plantar a minha semente e fazer ela acontecer da melhor forma possível? Por isso que é difícil. Até enviei, acho que só para Pravar. Enviei para Pravar recentemente um outro Sadhguru falando sobre o Sadhguru, que foi muito bonito. Porque como, unindo as respostas, né? Como a gente consegue fazer com que em um lamaçal brote uma flor de lótus, mesmo que todas as condições sejam as mais inóspitas possíveis? O ambiente, a figura, as pessoas, a disponibilidade. Como isso acontece? Então você vê a importância da graça agindo. Não há uma linhagem, não nessa vida. Não há um professor, não nessa vida. Não há um ensinamento, não nessa vida. O que há nessa vida? Nada. Apenas uma pessoa que consegue te mostrar que é possível, que é real, que você também consegue se você quiser. Você não precisa ir para os Himalaias, você não precisa estar no Nepal, você não precisa estar na Índia, você não precisa.
Você não precisa de nada disso. Você não precisa estar com alguém especial. Você não precisa ser alguém especial. E se não for nessa encarnação, vocês vão contando quando vocês voltarem de novo, se voltar. Espero que vocês não voltem nunca mais para esse planeta. Mas espero que não, espero não ter que reencontrá-los na turma dos repetentes no ano que vem. Espero não encontrá-los novamente. E provavelmente, se eu não fizer o que eu tenho para fazer aqui, eu desço de novo. Vamos que vamos, bora que bora, fazer o trem acontecer. Vamos acumulando mérito, né? Espero que não também. Espero que a gente não se veja aqui, mas caminhando, cantando, seguindo a canção. Não é isso? A gente vai se formulando o ser que somos, né? E não é que tá tudo bem. Ah, você pode ser assim e tá tudo bem. Não. Está tudo bem ser assim, mas vamos ter atenção nos nossos processos para sermos, sim, seres humanos cada vez melhores, né? Não é eu sou assim, tá tudo bem. É tá tudo bem ser assim, mas bora perseverar, bora fazer, vamos fazer acontecer o negócio direito. E não tá fácil para você falar sobre o vídeo que eu te mandei, não, né, Pravar? Eu não me recordo muito bem. Mas só se tiver simples assim na sua memória. Mas se não tiver. Vou tentar lembrar que o Sadhguru, ele tem, é um guru iluminado, um guru já iluminado, eu não lembro qual foi o termo que ele usou, e que ele tem o poder de trazer o que as pessoas têm de melhor, ele consegue contaminar, no bom sentido, as pessoas ao seu redor, e, e que hoje nós temos 5 Satgurus iluminados encarnados no planeta Terra. Eu só lembro disso. Você quer que eu ouça de novo? Não, não, não precisa ouvir de novo, não. É só pra gente puxar esses. Porque senão as pessoas iam ficar curiosas. Eu também. Porque eu também já tinha esquecido. Então é sobre isso. Então não se trata de ser alguém especial ou deixar de ser alguém especial. Não é ocupar um lugar especial, estar em um lugar especial. É sobre fazer o que lhe compete. Bem, fiquei super feliz. Colhemos nosso primeiro caju. Olha que benção. Olha que graça. Eu também acho isso maravilhoso. E é isso que o Bodhisattva faz, é isso que o Buda faz, é isso que o Cristo faz. Ano que vem, eu posso não colher, mas a natureza vai colher ou outras pessoas irão colher. Então tá maravilhoso. Alguém mais pra gente finalizar, só pra eu saber. Você lembra que eu falava o nome das pessoas, Madava? Eu falava, se alguém quer falar alguma coisa, fulano quer falar alguma coisa. Você quer falar alguma coisa, Angélica? Não? Tem certeza? Nada? Nada mesmo, ela não tá nem me respondendo. Tá só balançando a cabeça. Então tá. Alguém quer trazer mais alguma coisa? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém vai falar? Vai dormir com o trem agarrado na garganta. Olha lá, hein? Vai dormir com o trem agarrado na garganta. Então tá. O que eu recomendo a vocês?
quem tá aí, quem não tá, quem vai estar. Tenham bastante atenção e discernimento ao que sempre parece ser um caminho fácil. Já falaram sobre isso desde a história de Chapeuzinho Vermelho, né? Vamos pegar o caminho ali que ele é mais rápido, o caminho da floresta. E você vai e toma o caminho da floresta, ele é sempre mais rápido, né? Ele é mais tranquilo e tudo. Então, fiquem atentos. Eu não ia dizer tomem cuidado, mas fiquem atentos e atentas com as promessas que sempre parecem ser mais fáceis, mais sedutoras, as que trazem essas facilidades. Eu desconheço e vocês podem conversar com qualquer outro professor espiritual, em qualquer doutrina, religião, o que quer que seja. Eu desconheço um caminho para Deus que não seja através do trabalho, da confiança, da fé, da perseverança, de um trabalho interno forte, de uma meditação forte. Eu tenho falado muito jejum, eu não estou falando só sobre o ato de jejuar, eu estou falando do jejum de uma forma geral, do próprio jejum. Eu desconheço. Então, eh, fiquem atentos com promessas vazias, com promessas de coisas fáceis. Ah, porque você é merecedor. Ah, porque agora o tempo é outro. Então, eu desconheço. Eu desconheço dentro da temporalidade do que são todas as histórias que vêm antes de nós e por nós e que virão através de nós. Eu desconheço alguém que recebeu um trunfo grande, um mérito grande, sem um esforço, por menor que seja. Então, a operação do erro está aí e o bobo cai quem quer. Luz, paz, bênção, uma semana incrível para nós. Namastê, muita gratidão. Sejamos todos infinitamente abençoados hoje e sempre. Namastê, pessoal. Boa noite.